Deus de Milagres, série. Os Apóstolos. Hoje vamos conhecer sobre Mateus. Mateus, também conhecido como Levi, é uma das figuras mais notáveis do Novo Testamento. Ele é mais conhecido como um dos 12 apóstolos de Jesus Cristo e como autor do Evangelho de Mateus. Mateus era filho de Alfeu e vivia em Cafarnaum. Antes de se tornar um seguidor de Jesus, Mateus trabalhava como cobrador de impostos, uma profissão que era mal vista pelos judeus da época, pois era associada à exploração e à colaboração com os romanos. No entanto, a vida de Mateus mudou drasticamente quando Jesus passou por seu posto de cobrança de impostos e disse: "Siga-me." Mateus levantou-se e seguiu a Jesus, tornando-se um de seus discípulos. Como apóstolo, Mateus dedicou sua vida a seguir Jesus e a espalhar seus ensinamentos. Ele é frequentemente retratado com um livro ou uma pena, símbolos de seu trabalho como evangelista. A história de Mateus é um poderoso lembrete de que todos, independentemente de seu passado ou profissão, são chamados a seguir Jesus. Ele é lembrado como um fiel discípulo de Jesus e um proclamador incansável do Evangelho. Antes de se tornar um discípulo de Jesus, Mateus trabalhava como cobrador de impostos para o Império Romano. Esta era uma profissão desprezada pelos judeus da época, pois os cobradores de impostos eram vistos como traidores que colaboravam com os opressores romanos. Os cobradores de impostos eram conhecidos por extorquir dinheiro do povo, cobrando mais impostos do que o necessário e ficando com a diferença. Eles eram frequentemente associados a pecadores e pessoas de má reputação. No entanto, a vida de Mateus mudou drasticamente quando Jesus passou por seu posto de cobrança de impostos. Ao contrário de muitos de seus contemporâneos, Jesus não viu Mateus como um pecador irredimível, mas como alguém que poderia ser transformado por seu amor e graça. Quando Jesus disse a Mateus: "Siga-me", Mateus deixou imediatamente sua mesa de cobrança de impostos e seguiu a Jesus. Ele abandonou sua antiga vida e abraçou uma nova vida como discípulo de Jesus. A história de Mateus é um poderoso lembrete de que ninguém está além do alcance do amor e da graça de Deus. Mesmo alguém como Mateus, que era desprezado por sua profissão, foi chamado para seguir Jesus e se tornar um de seus discípulos. A história do chamado de Mateus para ser um discípulo é uma das mais notáveis na Bíblia. O chamado de Mateus é registrado no Evangelho de Mateus, ao Mateus 9:9-13. De acordo com o relato, Jesus viu Mateus sentado em seu posto de cobrança de impostos e disse a ele: "Siga-me." Mateus levantou-se e seguiu a Jesus. Este encontro foi um ponto de virada na vida de Mateus. Ele deixou sua profissão de cobrador de impostos, que era mal vista pelos judeus da época, para seguir Jesus. A resposta imediata de Mateus ao chamado de Jesus mostra sua disposição em deixar sua antiga vida para trás e embarcar em uma nova jornada de fé. Após seu chamado, Mateus convidou Jesus para uma refeição em sua casa. Os fariseus criticaram Jesus por comer com cobradores de impostos e pecadores, mas Jesus respondeu: "E não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento." A história do chamado de Mateus nos lembra que Jesus veio para chamar todos, independentemente de seu passado ou status social. Mateus é mais conhecido como autor do primeiro livro do Novo Testamento, o Evangelho de Mateus. Este evangelho é uma das principais fontes de informação sobre a vida e os ensinamentos de Jesus. O Evangelho de Mateus é notável por sua estrutura organizada e pelo uso extensivo de referências ao Antigo Testamento, o que sugere que ele foi escrito principalmente para um público judeu. O Evangelho começa com uma genealogia de Jesus, traçando sua linhagem desde Abraão, através do rei Davi, até José, o pai adotivo de Jesus. O Evangelho contém muitos dos ensinamentos mais famosos de Jesus, incluindo o Sermão da Montanha e a Grande Comissão. Ele também enfatiza o cumprimento das profecias do Antigo Testamento em Jesus. Embora a autoria do Evangelho de Mateus tenha sido tradicionalmente atribuída a Mateus, o cobrador de impostos e apóstolo de Jesus, os estudiosos modernos geralmente concordam que o Evangelho foi provavelmente escrito por uma comunidade de judeus cristãos no final do primeiro século, que veneravam Mateus e consideravam seu ensinamento autoritativo. Independentemente de quem foi o autor humano, o Evangelho de Mateus é considerado a palavra inspirada de Deus e continua a ser uma fonte vital de orientação e inspiração para os cristãos em todo o mundo. Mateus é frequentemente lembrado por suas interações significativas com Jesus, que ele registrou em seu Evangelho. Aqui estão algumas das mais notáveis. Antes comente com um amém se chegou até aqui neste vídeo.
A questão sobre o jejum, ou Mateus 9:14, 17. Nesta passagem, os discípulos de João perguntam a Jesus por que ele e seus discípulos não jejuam como eles e os fariseus fazem. Jesus responde com uma parábola, explicando que seus discípulos não podem jejuar enquanto ele está com eles, assim como os convidados de um casamento não podem jejuar enquanto o noivo está presente. 3. A Grande Comissão, ou Mateus 28:16, 20. Esta é a última passagem do Evangelho de Mateus e contém as instruções finais de Jesus aos seus discípulos, incluindo Mateus. Jesus diz a seus discípulos para irem e fazerem discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que ele ordenou. Cada uma dessas interações destaca um aspecto diferente do ministério de Jesus e da fé de Mateus. Elas nos dão uma visão valiosa da relação entre Jesus e Mateus e do compromisso de Mateus em seguir Jesus e espalhar seus ensinamentos. Após a ascensão de Jesus, Mateus continuou a desempenhar um papel importante na disseminação do cristianismo. Ele é conhecido por suas missões em várias regiões, incluindo a Etiópia e a Pérsia. Na Etiópia, Mateus pregou o Evangelho e estabeleceu igrejas. Ele trabalhou incansavelmente para espalhar a mensagem de Jesus, convertendo muitos à fé cristã. Na Pérsia, Mateus também é dito ter viajado, pregando o Evangelho e estabelecendo igrejas. Ele enfrentou muitos desafios e perseguições, mas permaneceu firme em sua fé e compromisso com a causa de Cristo. Através de suas viagens e pregação, Mateus deixou um impacto duradouro na expansão do cristianismo. Ele é lembrado como um missionário dedicado, cujo amor por Cristo e pelo Evangelho o levou a viajar longe para compartilhar a Boa Nova. Após seu chamado para seguir Jesus, Mateus embarcou em uma jornada que o levou muito além das fronteiras de sua cidade natal. Ele viajou por terras distantes, compartilhando a mensagem do Evangelho com todos que encontrava. Sua dedicação e amor por Cristo eram evidentes em sua pregação, e ele tocou muitos corações com suas palavras. Mateus era conhecido por sua humildade e compaixão. Ele tinha um dom especial para se conectar com as pessoas, independentemente de sua origem ou status social. Ele tratava a todos com igualdade e respeito, refletindo o amor e a misericórdia de Cristo em suas interações. Em suas viagens, Mateus enfrentou muitos desafios. Ele foi perseguido, ridicularizado e rejeitado por muitos. No entanto, ele permaneceu firme em sua fé e compromisso com o Evangelho. Ele encontrou força na promessa de Jesus de que bem-aventurados são os que são perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Mateus 5:10. A vida de Mateus é um testemunho do poder transformador do amor de Cristo. De um cobrador de impostos desprezado, ele se tornou um apóstolo amado e um evangelista dedicado. Sua história continua a inspirar cristãos em todo o mundo, lembrando-nos do chamado de Jesus para seguir a ele e compartilhar a Boa Nova com todos. Vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos pela vida e pelo testemunho de Mateus, que nos mostra o poder transformador do teu amor. Mateus era um cobrador de impostos, desprezado por muitos, mas tu o viste não por seu passado, mas por seu potencial. Agradecemos por Jesus, que chamou Mateus para segui-lo, e por Mateus, que deixou tudo para trás para se tornar um discípulo. Ele nos lembra que não importa quem somos ou o que fizemos, tu nos chamas para seguir a ti e nos ofereces uma nova vida em Cristo. Agradecemos pelo Evangelho de Mateus, que nos apresenta Jesus como o Messias prometido. Mateus escreveu com um coração cheio de amor por seu povo, desejando que eles conhecessem a verdade de Jesus. Que possamos aprender com seu exemplo e compartilhar o amor de Cristo com os outros, não importa quem sejam ou de onde venham.
Pedimos que nos ajudes a seguir o exemplo de Mateus, a deixar para trás o que nos impede de seguir a Ti e a viver vidas que glorifiquem o Teu nome. Que possamos ser transformados pelo Teu amor, assim como Mateus foi, e que possamos compartilhar esse amor com todos que encontrarmos. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém.